Vamos ver mais um conceito de volumes, áreas, perímetros e relações métricas. E neste caso vamos analisar o triângulo especial ou notável 45, 45, 90. O triângulo retângulo de ângulos internos 90, 45, 45 é um triângulo especial porque tem uma característica que nos vai facilitar os cálculos, quer os cálculos algébricos, quer os cálculos trigonométricos. Neste caso, a característica deste triângulo notável ou triângulo especial é a proporcionalidade dos lados. Sabemos que existe uma proporcionalidade do tipo 1, 1 raiz de 2. Isto é, se os catetos de um triângulo 45, 45, 90 medirem uma unidade de comprimento, a hipotenusa mede raiz quadrada de 2. E esta medida de comprimento obtém-se multiplicando a medida do cateto por raiz quadrada de 2. 1 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2. Inversamente, se conhecermos a hipotenusa de um triângulo deste tipo, sabemos que o cateto, aliás, os dois catetos, que eles são iguais, é um triângulo retângulo isósceles, tem de medida a medida da hipotenusa a dividir por raiz quadrada de 2. Vamos já demonstrar isto. Consideremos então o triângulo retângulo de catetos iguais à unidade. Aplicando o teorema de Pitágoras, sabemos que AB ao quadrado mais BC ao quadrado é igual a AC ao quadrado. Ou seja, se os ângulos em A e C são iguais a 45 graus, nós sabemos que em um qualquer triângulo, a ângulos iguais opõem-se lados iguais. Portanto, se estes ângulos são iguais, significa que os lados opostos têm que ser iguais. Isto é, têm que ter a mesma medida. E efetivamente tem. O lado oposto ao ângulo C é o lado AB de comprimento igual a uma unidade de comprimento. O lado oposto ao ângulo em A é o lado BC, que tem uma medida de comprimento igual a uma unidade de comprimento. Assim sendo, aplicando o teorema de Pitágoras, sabemos que 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a AC ao quadrado, onde AC ao quadrado é igual a 1 mais 1, 2, e extraindo de raiz quadrada ambos os membros, obtemos então AC, a medida da hipotenusa, é igual a raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Esta proporcionalidade 1, 1 raiz quadrada de 2 mantém-se para qualquer triângulo retângulo do tipo 45, 45, 90, de onde podemos concluir que existe uma proporcionalidade dos lados que é exatamente dada por esta relação métrica. 1 está para a medida do cateto, neste caso o cateto AB, é indiferente, os catetos têm a mesma medida, assim como 1 está para o outro cateto, BC, assim como raiz quadrada de 2 está para a medida da hipotenusa. Significa então que se nós conhecermos a medida de um cateto, conseguimos calcular a medida da hipotenusa sem aplicar o teorema de Pitágoras. Sabemos então que a medida da hipotenusa é igual ao produto de raiz quadrada de 2 pela medida do cateto, ou de um dos catetos, neste caso, porque os catetos são iguais. E isto obtém-se de que relação métrica? Da igualdade, por exemplo, entre a fração do meio e a fração da direita. 1 está para cateto, assim como raiz quadrada de 2 está para a hipotenusa. Produtos extremos é igual a produtos meios, ficamos então com 1 vezes hipotenusa é igual a cateto vezes raiz quadrada de 2, onde hipotenusa é igual a raiz quadrada de 2 vezes o cateto. Isto é, conhecendo a medida do cateto, nós sabemos imediatamente, neste triângulo retângulo notável, isto é, no triângulo retângulo 45, 45, 90, que a hipotenusa é exatamente igual à medida do cateto vezes raiz quadrada de 2. Inversamente, a medida de um qualquer cateto, eles são iguais, se conhecendo a medida da hipotenusa, obtém-se dividindo a hipotenusa por raiz quadrada de 2. Podemos então dizer que a medida de um cateto é igual à medida da hipotenusa a dividir por raiz quadrada de 2. E de onde é que nós tiramos isto? Exatamente esta relação métrica. Por exemplo, 1 sobre cateto é igual a raiz quadrada de 2 sobre a hipotenusa. Produtos extremos é igual a produtos meios. Sabemos o valor da hipotenusa. Como nós pretendemos calcular o valor do cateto, sabemos então que cateto vezes raiz quadrada de 2 é igual a 1 vezes a hipotenusa, de onde a medida do cateto é igual à hipotenusa a dividir por raiz quadrada de 2. Vejamos então. Temos aqui as medidas para um triângulo 45, 45, 90 em que os catetos medem uma unidade de comprimento. Significa que a hipotenusa mede raiz quadrada de 2. Se aumentarmos os catetos para 2, verificamos que a hipotenusa também
é multiplicada por 2. 2,83 é exatamente 2 vezes raiz quadrada de 2. Vejamos então um exemplo. Imaginemos que conhecemos num triângulo 45, 45, 90 a medida de um cateto, eles são iguais, igual a 10 unidades de comprimento, e pedem-nos para calcular a hipotenusa. Nós escusamos de aplicar o teorema de Pitágoras. Sabemos que a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 2 vezes a medida do cateto. Como a medida do cateto é 10 unidades de comprimento, sabemos automaticamente que a hipotenusa, que é AC, é igual a 10 raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Inversamente, se conhecermos a hipotenusa, podemos calcular os catetos. Imaginemos que temos uma hipotenusa igual a uma unidade de comprimento, significa que a medida dos catetos será exatamente a medida da hipotenusa, que é 1, a dividir por raiz quadrada de 2. Isto dá aproximadamente 0,71 unidades de comprimento. Do mesmo modo, aumentando a hipotenusa para o dobro, a relação métrica mantém-se inalterável. Isto é, a medida do cateto é igual à medida da hipotenusa a dividir por raiz quadrada de 2. Vejamos então um exemplo. Imaginemos que temos uma hipotenusa igual a 10 unidades de comprimento e pretendemos calcular os catetos. Escusamos de aplicar o teorema de Pitágoras. Sabemos então que o cateto, neste triângulo retângulo notável, 45, 45, 90, é igual à hipotenusa a dividir por raiz quadrada de 2, onde sabemos automaticamente que a medida do cateto é igual a 10 a dividir por raiz quadrada de 2. Vamos racionalizar o denominador, então multiplicamos por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Isto é, multiplicamos por 1, não alteramos a fração. Fica então 10 raiz quadrada de 2 a dividir por raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2. Ora, 10 dividido por 2 dá 5, portanto 5 raiz quadrada de 2. Portanto, sabendo a medida da hipotenusa, sabemos automaticamente a medida do cateto sem aplicar o teorema de Pitágoras. Basta dividir por raiz quadrada de 2 e, neste caso, racionalizar a fração. Portanto, sabemos então que os catetos, que são iguais, medem 5 raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Para além desta vantagem de rapidamente sabermos a medida dos catetos conhecendo a hipotenusa ou calcular a hipotenusa sabendo os catetos, este triângulo notável é importantíssimo para os cálculos que envolvem funções trigonométricas comuns, neste caso seno, cosseno e tangente. Sabemos que o seno de 45 graus é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. E não é necessário nós fixarmos isto. Para isso basta imaginar o nosso triângulo retângulo notável 45, 45, 90, cujos catetos é igual a 1 e cuja hipotenusa é igual a 2. Qual é a definição de seno? Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto vale 1, a hipotenusa vale raiz quadrada de 2. Então, seno de 45 é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Assim como o cosseno. O cosseno é igual à razão entre a medida do cateto adjacente, que é 1, e a hipotenusa. Cá está, 1 sobre raiz quadrada de 2. E tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. 1 sobre 1 é 1. Portanto, como nós vemos aqui, não precisamos de fixar as funções trigonométricas comuns de alguns ângulos notáveis. Neste caso, ângulos de 45 graus. Sabemos que o seno de 45 é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Basta imaginarmos o triângulo mentalmente. Cosseno é 1 sobre raiz quadrada de 2 e tangente é 1 sobre 1, que é igual a 1. Aqui temos ao lado o círculo trigonométrico, de raio igual a unidade. Temos aqui o ângulo de 45 graus. O seno é a medida deste segmento roxo. Neste caso é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. E o cosseno é a medida deste segmento verde, que é exatamente igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. A tangente, já sabemos que é medida na reta vertical paralela ao eixo dos y. E a tangente deste ângulo é a medida do segmento de reta definido entre este ponto de interseção e o ponto de interseção resultante da extensão do lado, extremidade do ângulo e a mesma reta vertical. Portanto, aquele ponto ali em cima. A medida deste segmento aqui, verde escuro, tem exatamente uma medida igual a uma unidade de comprimento. Neste caso aqui não está bem desenhado, mas vai ter exatamente o raio do círculo trigonométrico é igual a uma unidade. Por isso é que a tangente é igual a 1. Comprimento é igual a 1. Portanto, é importantíssimo nós entendermos visualmente, sem fixar, os triângulos notáveis. Neste caso, analisamos o triângulo retângulo 45, 45, 90 e no vídeo seguinte vamos analisar outro triângulo retângulo notável.